Minha história começa um cara do interior, durante uma fase da vida, não se deu bem com o padrasto e veio embora para São Paulo sozinho, sem nada. E eu Essa parte lembro eu não ainda da. conhecia, hein? Hã? Essa parte eu não conhecia, hein? Ah, Muito mais coisa. Eu me dava bem com meu padrasto e como eu não queria atrapalhar a vida da minha mãe, decidi vir embora, porque eu já era quantos um anos você rapaz, tinha? tinha 27 anos. Certo. 26 para 27 anos. Aí um dia ele foi trabalhar e eu decidi pegar minhas coisas e ir embora de casa. Dei tchau pra minha mãe, falei, mãe, tô indo. Aí passei um tempo na casa da minha tia, foi onde eu entrei na Kelf, e a partir dali minha vida começou a andar do meu jeito. Fiquei na Kelf durante alguns anos, namorei uma menina, quase casei com ela. Aí minha vida tava indo cada vez mais para baixo, aí eu me separei. Por causa do relacionamento com essa mulher? Aí Aham. foi, eu me separei dela, aí tive a imensa bênção de Deus de conhecer a Kate Como você conheceu ela? numa baladinha. Show. Conheci ela no Gotham ali. Sabe onde é o salão? Não tinha o Gotham Eu na já ouvi frente? falar no Gotham, já ouvi falar. Conheci ela no Gotham. A gente se conheceu em novembro. Aí, em dezembro, a gente se viu de novo. Aí, nosso relacionamento começou a estreitar, estreitar, estreitar. Janeiro, fevereiro, março, abril, ela ficou grávida da Melissa. Ela já era cabeleireira? Ela já era cabeleireira. Eu era Uhum. vendedor. Aí, a gente Ela começou a ficar. trabalhava onde? Em salão? Em Ela salão dela trabalhava ou no não? salão. Qual Não, salão? Aqui em Guarulhos? aqui em Guarulhos. Ela trabalhou, Qual? ela veio do Cortes e Cortes, depois ela foi pro Água de Melissa, ali na Vila Galvão, bem em frente Uhum. ao Lago dos Patos. Quando ela ganhou a Mel, eu peguei e saí da loja, aí fiquei com a Mel em casa Você saiu da loja por causa da sua filha? por causa dela, porque eu nunca tinha pego umas férias, né? Trabalhei Uhum. 6 anos na loja e eu sempre vendia minhas férias. Aí eu sempre me empenhei muito para crescer na loja. E aí, como ela ganhou a neném, como ela ganhou a Mel, e ela não tinha estabilidade para ficar fora, comissão, e Uhum. eu tinha o meu tempo, e tal. Aí eu peguei férias, fiquei quase 2 meses em casa ajudando a olhar a Mel. Entendi. Quando eu voltei para a loja, aí um dos piores vendedores da loja tinha sido promovido. Aí eu falei, meu, essa vida não é para mim não, porque eu que me empenho, sou um dos melhores vendedores da loja, ajudo todo mundo se dá bem comigo. Não sou promovido? Como que um vendedor que ninguém Reconhecimento, né? gosta, como que um vendedor Reconhecimento. que ninguém gosta vai ser promovido e eu vou continuar aqui? Falei, não, aí fiz um acordo na loja, peguei e saí fora. Aí eu tinha estabilidade, que eu tinha seguro-desemprego, eles me Uhum. mandaram embora, a Kate voltou a trabalhar com 28 dias, 26 dias que ela ganhou a Melissa. Esse é um Aí eu problema fiquei, do profissional liberal, né? Sem aí trabalho, eu, sem lucro. eu fiquei com a Mel durante uns 5 meses em casa, que eu estava Uhum. recebendo seguro-desemprego. Aí depois disso eu fiz um curso e me joguei para a profissão. Você Fiz fez um curso curso de de... beleza. Eu fiz um curso na Karen, aqui em Guarulhos, aqui no Calçadão, sabe? É Sei, um acho que curso, eu sei. um curso bem simples, bem Sim, barato, sim. bem simples. E aí, a Curso de partir dali, corte ou curso mais completo? de tudo, né? Aprender a segurar o Entendi. secador, o curso básico, escova, Entendi, aplicar entendi. coloração. Aí eu fui trabalhar. Aí um amigo meu me arrumou um serviço em um salão do Eduardo. O meu primeiro salão como assistente foi dentro do Eduardo. Eu fui assistente do meu sócio, do meu antigo Ah, que sócio, né? legal. Sei. Fiquei um mês lá. Aí eu, com um mês lá, uma pessoa me arrumou um serviço num salão na Zona Sul, na Vila Nova Uhum. Conceição. Eu fiquei um ano e meio lá como assistente. Aí depois voltei para cá como aí eu trabalhei no Resendes durante 9 meses. Foi lá Resendes é na no Ponte Grande. lá na Zona Sul que você fez aquele negócio do Pons, que você pegou Isso, um foi ponto de lá venda. como assistente, aham. Entendi. Você saiu de Mas eu lá não por sabia quê? fazer nada ainda. Só Oi? escova. Você só sabia fazer escova. Não, nem escova. Eu aprendi a fazer escova lá, né? Lá Porque com as clientes. você aprende com a prática, né? Não, não Entendi. adianta. Entendi, E aí entendi. eu trabalhei um ano e meio como Como você assistente lá. conseguiu fazer essas escovas? Porque, segundo o que você me falou, foi aquela época do boom dos grupos, compra em grupo, né? Compra coletiva. Aí as pessoas não queriam, né? Ter a dor de cabeça de pegar essas clientes Aham, que não isso tinha mesmo. potencial nenhum. E como é que você fez para essas clientes elas gostarem de você, sendo que você nem sabia fazer escova? Meu, é que o atendimento vai além, né? O carisma, o carinho, Você você sentia a conseguir. diferença entre você e os outros cabeleireiros que tinham lá em relação a comportamento, de como se comportava com a cliente ou não? Não, não percebia tanto porque não era muito envolvido com todo mundo, sabe? Uhum, Mas não, tinha profissionais muito legais lá, assim como tinha profissionais que eu não curtia muito. entendi. Mas cada um é engraçado que a postura de cada um atrai cada tipo de cliente, é o que eu percebia. Um tem a postura X, atrai só o cliente X. O outro tem a postura Y, só atrai o cliente Y. É uma coisa que é bem dividida, né? De uma maneira Uhum, bem discreta, acaba sendo bem dividido. Aí saí de lá, aí cansei do trânsito, porque chegou uma hora que, como a gente entendi. tinha
tinha mel, né? Ó, eu saía de casa às 9 horas da manhã para entrar às 11. E saía de lá às 7 para chegar às 9h30. Então, Uhum. gastava em torno de 3 a 4 horas por dia dentro do carro. Aí chegou uma hora que eu Sei. me cansei do trânsito. Aí você fala, meu, eu fico 3 horas por dia. Se eu parar pra pensar, 10 Sim. dias de carro é um dia inteiro dentro do carro. Então, do mês inteiro, eu ficava em torno de 2 a 3 dias dentro do carro. Eu falei, meu, se eu for trabalhar perto de casa, eu vou ficar 2 a 3 dias mais em casa, mais com elas, né? Aí foi onde eu vim pra cá. Aí eu cansei de São Paulo, vim pra cá e entrei como cabeleireiro no Resendes. Eu gastava 5 minutos de casa até lá. A diferença, Aí, né? aí o meu sócio pegou e procurava um casal para ser sócio, um Uhum. casal de cabeleireiros, para ser igual para todo mundo. Aí onde ele convidou a gente para ser sócio. E a partir dali começa a história da peluqueria. Aí o dono do salão que eu trabalhava, ele ficou sabendo que eu tava montando o salão e pegou e mandou embora. Aí eu fiquei 5 meses atendendo na construção, É a construção da na, peluqueria. na obra do salão. Aí Show. atendi alguns clientes X só, pouca coisa. Ou ia na casa dos clientes. Mas Uhum. eu que ficava cuidando da obra. Eu que ficava Entendi. cuidando de tudo, passava o dia inteiro no salão. E eles trabalhavam em outros salões. Eles trabalhavam em outros salões. Até então, o Eduardo, no mesmo salão que eu fui como assistente. Sim, sim, entendo. O Lá Eduardo estava eu conheço. sabendo, não, estava sabendo que eles iam montar o salão, mas tranquilo. E o salão que a Kátia trabalhava, ninguém sabia que ela estava abrindo salão. E aí montou a Aí, peluqueria, fez aí toda a montou a peluqueria. peluqueria. A partir de lá, aí vem toda a história da peluqueria. E aí hoje a gente escreve uma nova história que é só nossa, né? Eu imagino que deve ser mais. Até porque vocês aprenderam em grupo, que acho que é melhor, né? Porque vocês têm tipo, outras costas, né, para vocês se apoiarem quando vocês estão aprendendo. A caminhada quando em conjunto é melhor. Mas agora que vocês têm o conhecimento de algumas coisas, fica um pouco mais fácil percorrer o caminho, mesmo tendo outros obstáculos. Eu acho é muito louco, não é nem que era. Eu acho que antes era mais fácil financeiro, mas era mais difícil mentalmente. Uhum, Você uhum. alinhar um pensamento com todo mundo. Hoje é o contrário, é muito mais fácil alinhar mentalmente, porque é Porque uma eu. cabeça só. Eu e a Kátia, Sim, a gente tem um é muito acordo, né? fácil, sabe? Pelo olhar tá tudo ok. Financeiramente é mais difícil, mas É que porém são. não é impossível. Sim, não, vocês também estão. É O que bem eu, o que eu começo de percebo trajetória, assim, né? antes, como era nós quatro, eu focava na minha carreira. Não focava no Sim. salão, não precisava focar no salão. Então eu tinha o meu crescimento mais alinhado. Uhum. Hoje não, hoje eu preciso focar no salão. Aí quando eu foco no salão, eu tiro o foco da minha carreira. Então, hoje eu tô encontrando esse equilíbrio em ver todo mundo crescendo junto. E automaticamente, se Entendo. eu ver todo mundo crescendo dentro do salão, eu cresço. Satisfatório. O que eu queria te perguntar é, beleza, aconteceu tudo isso, eu entendo que com isso tiveram alguns problemas que aconteceram. Sim, sim. Quais eram esses problemas que você tinha antes de me conhecer para vir conversar comigo? Quais foram, antes de você conversar comigo, você teve alguns problemas. Quais foram esses problemas? Os problemas são sempre os mesmos, né? A verdade é que quando você deixa o problema te afrontar muito, você começa a ver ele de baixo para cima e você começa a ver que os problemas são muito grandes. É problema Uhum. financeiro, e aí vem o lance da pandemia que atrapalhou todo o financeiro de todo mundo. Você vê que as clientes Uhum. estão vindo menos. Aí você fica naquele conflito entre você ser. Será que eu deixei de ser interessante para os meus clientes? Aquele conflito interno. Então, assim, não é só a questão do tráfego pago. A ideia sempre foi se encontrar, né? Uhum. Entender o seu Mas você tinha propósito. consciência disso antes? Não, porque eu não vou falar consciência. Uma consciência inconsciente. Porque eu sei como eu era e sei como eu tava. Entendi. Como é E que eu você sei como. estava? Qual era o sentimento que Ah, você tinha? eu tava. Resumindo, eu tava vendo o problema muito de baixo para cima. Meus Você tinha, problemas estavam insuperáveis, sabe? o problema Tava estava tampando sua visão. totalmente, totalmente. Na época que você veio conversar comigo, você comentou um negócio assim comigo, cara, antes eu fazia tudo e dava tudo certo, agora eu tô fazendo e nada tá dando certo. O que você tem a falar sobre isso aí? É O tudo, que, sabe? Em relação à pandemia, em relação à postagem, em relação ao Instagram. Aí durante a pandemia eu fiquei 3 meses sem Insta, meu Insta ficou bloqueado, não sei o que certo, aconteceu. A partir disso, meu Insta não teve mais alcance. E é uma ferramenta que me atraía muito cliente. Você vê todo mundo reclamando do Instagram, e aí você vai postar conteúdo, você acha que seu conteúdo, você mesmo acha que o seu conteúdo não é legal, você não acha que o que você está postando é bacana. será que é por isso que essa sensação é porque os problemas estavam na frente da Com solução? certeza. Tinha Com um muro certeza, muito grande. uma coisa vai atraindo a outra, sabe? Uma coisa que nesses últimos 3 meses, assim, eu tenho aprendido assim, que não importa o quanto as coisas não estejam ok. O problema é que se você não tiver ok, as coisas vão ficar cada vez pior. Então, você encontrar um senso de equilíbrio e entender e trilhar um caminho, você entender o que você está passando. Não que seja fácil ou que seja difícil,
Mas a Uhum. partir do momento que você deixa o seu problema ficar muito grande, ele vai ficar cada vez maior. O É tipo problema, você ele pode entrar na ser grande, escuridão, né? é você entender o tanto que o problema vai abalar você. E eu tava muito abalado com tudo, sabe? Com sociedade, com dívida, com tudo. Tava... Meu, teve dia que eu e a Kate chegou de uma festa aqui em casa, a gente ficou... Uma coisa que normalmente a gente Vocês nem faz, né? gostavam, né? A É. gente chegou de uma festa 2 horas da manhã, a gente ficou sentado na garagem das 2 da manhã até as 11 horas da manhã, conversando sobre tudo da nossa vida, sabe? Você fala, pô, meu, você chateado com... A gente só olhando os problemas do lado errado. E tudo tem dois lados. Sim. Eu chateado com a sociedade da forma que acabou. Beleza, mas eu posso ficar chateado ou posso ficar feliz, porque querendo ou não, o salão ficou para mim. Então tudo tem os dois lados, sabe? Ah, eu posso ficar chateado com a dívida, mas eu posso também ficar feliz com a dívida que eu adquiri, porque a dívida me trouxe outras coisas. Então agora é correr atrás do que tem que correr atrás. E Como não você. deixar os problemas abalar tanto aqui dentro. O sentimento, a sensação, qual era o sentimento que você tinha de, tipo, tô fazendo as coisas aqui, antigamente dava, agora não tá dando? Ah, é curso. Antes a gente postava um negócio de curso, a gente enchia a sala. Era Uhum. curso, eu tinha curso a cada 15 dias, agora já não tem Mas mais. me fala a sensação, o que que é isso? Sensação de impotência, sabe? Sensação de você ver o castelo se desmoronando e você tentar Ah, segurar e ver que o castelo é de areia, que ele vai cair isso. mesmo, sabe? É Ó, essa sensação de você tentar fazer alguma coisa e não uhum, conseguir. Parece que você. A sensação que dá, assim, principalmente por eu ser pai, por eu uhum. ser chefe Tem da mais casa, responsabilidade, né? com mais responsabilidade, é você ver tudo e você tentar fazer as coisas e parece que tudo que você faz dá errado. Não, mas é que hoje eu entendo que o que eu tô aprendendo com tudo isso, sabe? Nossa, é, é na dor, lembra? Aham, hoje Cara, eu tô entendendo. todo o seu processo de dor, cara, desde que você saiu da casa da sua mãe, lá por causa do seu padrasto, e você saiu com, o que que eu vou fazer da minha vida? Aí você falou assim, foi aí que minha vida começou a dar certo. Eu imagino a sensação ou a dor, eu chamo de incidente incitante, sabe? É água batendo na bunda, tipo, vou ter que reagir, sabe? É É isso sempre que mesmo. acontece isso, é que você dá um salto, mas para você dar um salto, você vai ter que abaixar para pegar impulso. Aí você pega bastante impulso, aí você dá um salto. Mas para você dar o salto, você tem que estar embaixo antes. Pular de perna esticada é complicado. Mas isso que você falou é muito louco, né? É como se tivesse um castelo de areia e areia passando entre seus dedos, né? Tipo, Você e quer fechar o dedo, mas ela passa. eu penso assim, ó, eu sei que você é mais liberal na sua forma de pensar, e eu também sou, em diversas formas, só que eu até conversei isso com a minha namorada no final de semana. Eu falei assim para ela, eu sou machista em alguns pontos. Eu não acho que, isso é muito ruim, eu não acho que minha mulher tem que trabalhar para pagar a conta, porque eu sou provedor, eu acho isso. O dinheiro dela, ela tem que usar com ela. Se ela quiser pagar a conta, ela paga por vontade dela. Se ela quiser usar para ela, para os filhos, ela usa. Eu também acho que eu não posso dar, por exemplo, eu abro a porta do carro para a pessoa que está comigo, porque eu acho isso que é cavalheiro, é uma parte que isso é ser machista também, no meu modo de ver. E existem alguns pontos que eu sou assim, né? Então, eu imagino você pai de 3 meninas com a sua mulher e você vê a areia passar entre os dedos e você falar, cara, como é que eu faço, né? Isso é complexo, né? Aí, eu lembro que você chegou para falar comigo e até você pôs um anúncio, né? Falando que você queria algum gestor de tráfego, né? Você queria Aham. gestor de tráfego. Me fala, como você ficou sabendo e o que você imaginava que era gestão de tráfego e porque você confiou em falar assim, tá, eu nem conheço o Fernando, mas confiei nele. Alguma coisa aconteceu aqui que eu quero que ele tome essa iniciativa aqui para mim. Eu sou muito sensível, assim, a sentimentos, sabe? A transparência, sabe? Quando eu procurei um gestor de tráfego, eu queria uma pessoa que me auxiliasse melhorar o alcance do meu Insta para atrair novos clientes. Só que no fundo, eu sabia que não era só isso. Eu cheguei a conversar com alguns, até que o Shinobi foi lá no salão, aí falou de você, entrei em contato com você, marquei e fui lá com você conversar. E aí foi onde você começou a conversar sobre estratégia, sobre as possibilidades, sobre os assuntos, sobre curso. E é uma coisa que eu sempre gostei muito da parte educacional, sabe? Parte que acho que é uma das partes que eu mais gosto assim dentro da minha área. Além de fazer o cabelo, é a questão de poder levar conhecimento e ter a possibilidade de melhorar o amanhã de alguém. Isso eu acho que Show. para mim não tem preço. Conversando com você, eu consegui alinhar muita coisa, assim, dentro da minha cabeça, entender as falhas, entender os problemas, saber que não era só aquilo. Sabe, você falando sobre os problemas do seu pai, sobre as dívidas, sobre tudo aquilo, sabe? Então você vê que Uhum.
foi uma conexão assim, foi uma conexão de relacionamento de pessoa se conectando com pessoa. Uhum. Então, não era só uma pessoa que eu estava contratando para receber um trabalho dele. Acho que antes de tudo tem que ter isso. E aí eu comecei a ter um norte, eu comecei. Minha Deu um pouco cabeça, mais de clareza? a partir do primeiro contato ali, eu comecei a mudar meu pensamento, sabe? Não é nem Uhum. mudar, comecei a resgatar o que estava guardado. Entendi. Falei, putz, meu, os problemas já tá ali, não tem, se eu ficar abalado vai ficar pior. Não, não tem que se abalar, agora tem que solucionar. Então, beleza, vamos olhar o problema por um outro lado. Vamos fazer o problema ser menor, deixar o problema me abalar menos. A partir dali eu comecei a olhar o problema de uma outra maneira. A conversa que você teve com a sua mulher foi antes disso? Não, foi depois. Não, foi agora há pouco tempo. A gente conversando sobre tudo, sabe? Sobre. E aquele Uhum. momento que a gente conversou, eu e ela, a gente tava brigando muito. E depois disso a gente parou até de brigar. Isso é Eu muito comecei louco, né? a ficar tão mais leve. Uhum. Até Acho que o próprio. os assuntos que normalmente fazia a gente discutir, hoje, quando Esse eu é vou o. conversar com ela sobre esses assuntos, o meu timbre de voz muda para diminuir a incitação de briga. Ó, eu vou te falar uma coisa. A falta da compreensão e a falta da clareza da direção faz com que a gente seja violento. Você já foi para algum lugar, você tá aí, sei lá, você foi viajar com a sua família ou qualquer coisa do tipo, e você se perdeu no caminho. Você se perdeu. Você não sabe, você entrou na rua errada, fez o contorno errado e se perdeu. Aquela sensação de você não estar na direção correta faz com que, se alguém fala, oh, falei para você entrar naquela rua, faz com que você seja um pouco mais ignorante na forma de reagir, porque você perde clareza. E quando você perde clareza, é igual o cachorro acuado, sabe? Ele late. Ele está acuado, ele late para se defender. Então, esse é o maior propósito que eu tenho aqui. O maior propósito que eu tenho é principalmente pegar profissionais que não tenha esteja nesse estado que você falou. Pô, o que tem que fazer? Tá um pouco confuso aqui para mim. E a briga dentro de casa, imagina se isso percorre por, sei lá, um ano. Como seria a relação com a sua mulher? Como ficaria pesado? Isso poderia até afetar seu casamento, que eu sei que você Com ama muito sua certeza, mulher, com certeza, entende? com As suas, certeza. as suas Eu sei disso. filhas. Eu tava uma pessoa irreconhecível. Eu não Você tava, falou eu não sobre tava numa fase boa. você falou sobre o Shinobi lá, o Patrick. Ele falou, né, que ele passava lá toda vez para vender os brigadeiros. Ele comentou comigo, falou assim: Fê, passei lá no Wesley, na peluqueria. Cara, ele tá muito diferente. Parece que ele tá mais leve. Acho que você está fazendo um trabalho correto com ele. Isso é assim, de primeiro, porque é o que acontece. O dinheiro vai vir, cara. O dinheiro vai vir. A gente só não pode ficar correndo que nem louco atrás dele. Mas ele vai vir. O importante é você ter felicidade no seu dia a dia, sabe? O importante é você caminhar para uma direção feliz. Eu falei sobre isso no curso ontem com o pessoal. É. Falei, meu, o importante é você curtir o processo. Uhum. Você tá bem curtindo o processo, você se sentiu feliz. Você sabe que não é aquilo, o resultado final. Você sabe que tá difícil, mas você tá curtindo o processo, você tá se conhecendo, você tá entendendo sobre tudo que tá acontecendo. É ser leve durante o processo. Falei bastante sobre isso ontem. Vou te falar uma coisa e talvez te traga um pouco de clareza para você conversar com essas pessoas também. Lembra que lá, agora no começo que a gente estava conversando, você falou assim: eu vi alguns profissionais lá no salão onde eu trabalhava na Zona Sul, que os profissionais atraíam um tipo de cliente, né? Então, um profissional que se comportava de um jeito X atraía clientes do jeito X. Quando você falou assim, cara, eu procurei gestão de tráfego porque eu queria melhorar o alcance do meu Instagram. E na hora que a gente começou a conversar, eu falei assim para você lá no começo, né, há 3 meses atrás, eu falei assim, beleza, eu posso pôr o alcance para você, a gente pode aparecer para um monte de gente. Só que alcance não tem relação com clientes fiéis, não tem relação com conexão com o que o seu propósito tem. Então, o que a gente vai querer, o que a gente vai querer montar? Um alcance talvez um pouco mais reduzido, ou atrair clientes que pagam e entendam que é valor, o que você coloca como valor. Então, um trabalho, pensando que eu sempre coloquei para você longo prazo, é você conseguir fazer com que os seus posts, a sua forma de comunicar, seja uma forma que passe realmente a sua essência, valores, princípios, e dentro disso as pessoas entenderem o quanto que é valioso ser atendido por você. E aí, talvez o alcance seja um pouco reduzido, só que a conversão é maior, né? A conversão em relação a clientes fiéis é maior. Quando a gente começou, lá nas primeiras conversas, a gente fez um planejamento, certo? Alguns planejamentos. E durante todo esse processo, sabe o que eu queria saber? Quais foram as dificuldades que você teve quando você começou a aplicar as coisas que a gente estava passando?
É entender sobre disciplina. Por isso que você falou sobre a disciplina na última vez? Te deu um clarão sobre isso ou não? Disciplina, ela começa antes mesmo de você sentir dor, de você treinar sua cabeça em entender que vai vir dificuldade e você não pode parar com aquilo. Uhum. Você tem um começo e tem um ponto de chegada. Você tem um ponto de saída e um ponto de chegada. E a disciplina tá em não parar nesse meio caminho. Aquela última live falando sobre disciplina foi Foi uma pra clareza você, né? de tudo isso. Foi. Foi uma live Porque sua, assim, assim, você vê você vê a dificuldade de você fazer, sabe? Mas você precisa treinar a sua cabeça de entender que você tem que ter disciplina. Porque a partir do momento que você entende a disciplina, quando você passa dela, você já não sofre mais. O que é disciplina pra você em relação ao que a gente fez? O que faltou de disciplina? Não, na verdade eu não vou falar o que faltou porque eu não sabia o que que era. Eu fui Tá. conhecendo essa palavra depois. Eu fui reconhecendo essa palavra, sabe? Entender sobre a disciplina, entender. Aí eu comecei a pensar até mesmo sobre academia. Um monte de gente quer academia, quer emagrecer, quer isso, quer aquilo. Aí vai lá, se matricula, aí não tem um resultado rápido. Aí vai a primeira É, semana firme, dói pra caramba, segunda semana, dói o corpo, aí falta um dia. Faltou um dia, faltou dois. Aí vai de novo, na próxima vez falta três. Aí eu vai de vou. novo, na próxima vez falta quatro e não vai mais pra academia. Aí fala Academia, assim: ah, não, não tenho tempo para isso. academia, cara, eu coloco muito como. Academia é sentido de tudo, é explicação pra tudo, tá? Agora eu vou te fazer um paralelo aqui. Tenta dar uma filosofada sobre isso. Você falou sobre academia, mas falando sobre a vida, sobre tudo. Você entende a diferença? E me fala o que que é a diferença sobre motivação e disciplina. Motivação são os gatilhos que me faz correr atrás. Uhum. E a disciplina é o que faz eu manter no caminho de correr atrás desses gatilhos que me motivam. Sabe que quando a Tipo gente isso. conversou a primeira vez, pode ser, eu só tô aqui, né? Quando a gente conversou a primeira vez, eu te enchi de motivação, de carisma. Nossa, é o final do ano, sabe? Aquelas várias promessas que você, não, esse ano vai ser diferente. Então, quando a gente sentou e conversou, provavelmente você deve ter ficado motivado a fazer algumas coisas. Só que, Sim, com é, certeza. Com e certeza. aí, quando você começou, a motivação foi, vou me matricular, vou fazer dieta, vou treinar todos os dias. Existe um outro ponto. Conforme você faz com motivação, você pode ter alguns resultados no começo. Só que os resultados chegam uma hora que eles estagnam. Porque o começo sempre vai dar um boom maior. Depois ele vai estagnar. Só que é aí que está a diferença do sucesso do fracasso. Quando ele estagna, o que você deveria fazer? Continuar. Porque vai ter um momento que você vai dar pulos, né? Quando você está Uhum. no estagnado, você fala, não estou vendo nada aqui. Aí você para. E aí o que acontece? Você volta e vai lá desde o começo. Isso é uma coisa importante para você falar com seus alunos, ou até mesmo com as suas clientes. Elas vão sair do salão motivadas por causa do cabelo novo. Elas vão sair de lá motivadas por causa disso. Querer tratar, querer cuidar, querer fazer isso, Com hidratação e tal, não sei certeza. o quê. O que você tem que conseguir colocar na cabeça dela? Agora você está sendo motivada daqui. Só que vai ser a disciplina que vai deixar esse cabelo por mais tempo da forma bonita que você quer. Então vai ter um momento que você vai ficar cansado, não vai querer mais cuidar dele. A disciplina vai manter esse resultado que está aqui. Isso em tudo na vida. Academia, profissional, Exatamente. pessoal. Sempre, sempre. Você, por exemplo, vai para uma festa com a sua Então, mulher. então eu falei certo, então. Sim, com certeza. Com certeza. Essa para Eu mim já falo isso com as clientes já. é a Eu não uso grande exatamente diferença. a palavra disciplina, mas eu falo com ela sobre a necessidade dela cuidar, de fazer com que o cabelo permaneça mais tempo, porque agora só vai depender dela. Isso. Lembra das palavras engravidadas que eu falei para você? Talvez seja algumas coisas em relação. Sabe aquelas? Lembra que eu falei sobre palavras que, de tanto você falar, parece que faz parte do seu vocabulário? Quando as Aham. pessoas escutarem aquilo, vão lembrar, vão associar você logo no momento, no mesmo momento. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante a fazer. A gente conversou em alguns momentos, a gente colocou alguns objetivos, algumas coisas, a gente se propôs a fazer algumas coisas e essas coisas tiveram alguns resultados. No seu dia a dia, as nossas conversas, nossa programação sobre conteúdo, o que no seu dia a dia mudou? Ah, eu especificamente. Ah, só o fato de estar mais velho. Só o fato de poder olhar o problema de uma maneira diferente já foi suficiente para mudar tudo. Além do trabalho, além de ter um direcionamento. Mas Você entende? como seu comportamento mudou no seu dia a dia por causa disso? Você mudou a sua forma de ver? Eu fiquei, Como você eu fiquei coloca para mais leve com mensurar tudo, isso? sabe? Porque assim, ó, você fala assim, tá, a minha visão mudou, beleza. Mas como é que isso se transferiu para suas ações? Porque você está falando de comportamento, algo mais interno.
Como essa Porque é coisa uma, interna foi vista pelas... Como você acha que as outras pessoas viram isso? tá bom, de uma maneira os problemas vão ser sempre o mesmo. O que Uhum. diferencia uma pessoa da outra é o tanto que as pessoas vão deixar os problemas te abalar. Sim. Eu passei a ficar menos abalado com os meus problemas. Ao ponto, se eu não tô abalado, eu não abalo ninguém. Por que você acha que Se você eu tô ficou mais menos leve, abalado com os problemas? não, é uma coisa de momento, sabe? Entender que já tá ali, já aconteceu. Não tem, ou você olha pelo lado positivo ou você olha pelo lado negativo. Se você olha pelo lado negativo, você fica negativo. Você Uhum. fica negativo, você tem sentimentos negativos, atitudes negativas. Atitudes negativas gera negatividade nos outros. Uhum. E é uma corrente negativa. A mesma coisa ao contrário. Por que que melhorou? Você começa a ver pelo lado positivo, você tem Ah, atitude positiva, atitudes positivas gera atitudes positivas dos outros e automaticamente você vive melhor. E aí você vê as pessoas mais felizes, você gera a positividade delas e você colhe isso também. por que você começou a ver mais positivamente, vamos por assim? Porque antes você via muito problema, certo? Aham. Ou por que você pegou e mudou? Assim, agora eu tô começando a ver as coisas mais positivas. Não tem uma explicação assim exata. Eu acho que a clareza da conversa, Ah, clareza da bem, gente conversar, a maneira que a gente que a gente conversou e ter tido a possibilidade de conversar com outras pessoas também, sabe? perfeito. Que coincidentemente falando sobre o mesmo assunto, expondo É, os problemas. mesma coisa de você ser positivo, quando você tem uma clareza, Aham. provavelmente você vai atrair pessoas que têm essa mesma direção de clareza. Exatamente. Você vai atrair isso para você. Exatamente. Lembra que eu falei lá você na trajetória, quando você se perde? Quando você se perde, você não sabe mais qual que é a direção que você tem que tomar. Quando você não sabe a A- direção, você fica muito confuso e bravo por causa de não Até saber o que mesmo, fazer. aham, até mesmo com a Mel, né? A Mel tá passando por uma transição então, de mocinha, de criança para mocinha, sabe? Eu tava sem paciência com ela. E aí eu falava assim, gente, se eu continuar sem paciência com ela, eu vou afastar ela de mim. Com Ela certeza. vai passar e ela vai afastar. Falei, Uhum. meu, pra quê? Se eu sou o pai e eu preciso fazer com que ela fique perto de mim, então, sabe, são várias atitudes assim que você começa a ter consciência. Opa, peraí. É como se você saísse do seu corpo e olhasse de fora, sabe? Uhum. Tem uma palavra que eu estou escutando muito hoje em dia. Hoje em dia não, faz tempo, mas tá muito latente para mim em várias coisas que eu leio. Sabedoria. Isso é sabedoria. É, Para que eu vou, tem, para que eu vou gritar quando eu posso ficar quieto e só escutar? Para que eu vou discordar quando eu posso só observar e esperar e pontuar em um momento correto? Então igual você falou assim, você sair do seu corpo e olhar de fora te dá a sabedoria de você ver todo o ambiente. Quando você vê todo o ah, ambiente, para que eu vou me aí hoje, distanciar da minha filha, né? nossa, não, coisa de 2 meses pra cá, assim, tá mais grude ainda, sabe? Eu acho que Eu esse é o vejo ela salto, perdendo né? a mão assim. Exatamente, exatamente. Você entende que, tipo assim, a gente teve algumas. Eu não tô falando que fui eu, talvez na nossa conversa acendeu uma chaminha em você, mas Com entende que certeza. uma coisa que você vê atrás de alcance para os seus clientes, e a gente conversou sobre clareza, sobre o que você quer para sua vida, te Com fez certeza. você. Abriu a cabeça, Abriu. abriu para tudo, para tudo. E não tem como. Eu sei que eu, como profissional, eu sei que todas as pessoas de todas as minhas áreas de vida, Uhum. tipo, a pessoa que treina, a pessoa que trabalha, a pessoa pai, a pessoa que vai para festa, a pessoa filho, todas elas são a mesma pessoa. E não Sim. tem As como pessoas você dividem, melhorar, né? E as não tem pessoas como dividem, você não tem melhorar como. uma área e o resto tá uma bosta. Você tá no seu trabalho, você tem lá, você chega no salão, você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Com todas as dores de cabeça, aí você entra na sua casa, sem problemas nenhum. Não, não existe isso. Uma Não, coisa é não muito existe. relacionar a outra. Muito. É tudo a mesma pessoa. É. A partir do momento que a gente pode procurar melhoria de um lado, mas se os outro lado estiver ruim também, você tem que melhorar, porque não tem como. Sim, sim. É o Você equilíbrio, né? não tem como. Eu tá 100% maravilhoso com a minha esposa e tá sendo um pai bosta. Não tem como. Eu tá indo pra academia incrivelmente lá, tudo maravilhoso, chegar em casa aqui e tratar todo mundo mal. Você precisa. Uma coisa gera outra. Você é congruente, acho que chama isso, né? As suas ações têm que ser congruentes ao que você faz, né? Às vezes as pessoas falam uma coisa e elas fazem outra. Aí você não tá gerando conexão com o que você mesmo está se propondo. Isso, na verdade, espere mais. Imagina a sua filha vê você falando para alguém que não, a vida é maravilhosa e tal, não sei o quê. Aí você entra em casa, você xinga ela, sei lá. Exatamente, Pô, isso não existe, né? exatamente. Aí Não mais existe. a pele vai cada vez mais distante uma coisa da outra, né? Eu Para acho mim não que tem como eu
abraçar uma causa no mundo, sendo que a minha casa não tá abraçada. Eu acho que isso até você respondeu, né? Aconteceu alguma coisa que você não imaginava após consumir ou executar o que foi proposto? Eu imaginava que, na verdade, era só uma coisa da chave da minha cabeça só, que ainda tô girando ela. Mas aí Pensei sempre. que é só Tem, um tem, a, detalhe. tem a história do alto da montanha. Você começa com um desejo. Você tem um desejo de fazer alguma coisa. Mas quando você entende esse seu desejo, você entende que você, para alcançar esse desejo, tem alguns problemas que você precisa passar. E esses Uhum. problemas são muito grandes, esses problemas. E provavelmente você vai passar por vários problemas até você chegar no fundo do poço. Que para mim é o incidente excitante que eu falei. Você chegou no fundo do poço, a água bateu na bunda, você tem que reagir. Se você tiver alguém nesse momento de reagir que te dê um plano ou te dê um mapa que você consiga sair do fundo do poço e percorra o caminho para chegar lá no topo da montanha, que é o seu grande desejo, essa trajetória fica um pouco mais fácil, né? E você talvez, não sei se você já aconteceu isso. Você pega o mesmo caminho, você vem dirigindo todos os dias pelo mesmo caminho, pelo mesmo caminho. Aí um dia você vem de carona naquele mesmo caminho e aí você fica olhando para fora. Não sei se isso já aconteceu com você. Algumas vezes aconteceu isso comigo, e eu falo, nossa, que árvore bonita. Nossa, eu nunca tinha visto que tinha, sei lá, esse grafite aqui. Nossa, é essa casa aqui. Você consegue admirar o caminho que você está passando porque tem alguém te ajudando. Você consegue apreciar mais o que tem em volta. Você não está só olhando para frente, você está olhando ao todo. Então, eu acho e considero que estar com pessoas que te ajudem na trajetória, faz com que você Ah, aprecie mais o caminho. com certeza. Com Eu não sei certeza se absoluta. Aí isso faz todo sentido. É o que eu falo de você se relacionar com pessoas que te puxam pra cima, né? foi o que você Não adianta escreveu. quando você se relaciona só com pessoas que te puxam pra baixo, você não vai pra cima. E existem pessoas que não têm a clareza da onde estão querendo ir e aceitam pessoas puxando para baixo. Esse é o problema. Aham. Esse é Esse o é o problema. problema. Você entra no parafuso do Exatamente. problema, aí você vê é assim, a pessoa falando, por exemplo, o ambiente que a gente está nesse momento, o pessoal falando mal da política. E aí, em vez de prestar atenção nos problemas da sua vida mesmo, pô, presta atenção no que você está vivendo, tem sua casa e tal. Elas começam a ver os problemas que tem no mundo e aí acha que o mundo é um problema. Só que não é, Aham. cara. O mundo é É. maravilhoso, mas a gente precisa olhar ele como um mundo maravilhoso, né? Toda maravilha tem seus problemas, com certeza, mas nunca os problemas podem ser maior do que a maravilha, né? Eu imagino, eu penso dessa forma. Eu tava pensando nisso esses dias atrás. Em qualquer relacionamento, a partir do momento que você começa a ver mais defeitos da pessoa do que as qualidades, acho que na hora de você quebrar esse relacionamento, porque não é um relacionamento que tá te trazendo bem. Qualquer tipo Sabe, de relacionamento. eu escutei isso hoje, que assim, por exemplo, eu vou para uma festa e eu tô aqui, naquela festa ninguém gosta de mim. As pessoas não gostam de mim naquele lugar. As pessoas vão me tratar mal. Eu vou lá, vou ficar isolado. Quer ver? Quer ver que eu vou chegar lá e todo mundo, ninguém nem vai falar comigo direito? E aí você entra na festa e já vai meio que se excluindo. E vai pensando, lá, tá vendo? Aham. Tá vendo? Ninguém tá falando comigo. Tá vendo? Ninguém. E você vai saindo, vai saindo, vai saindo. Na verdade, não é que ninguém gosta de você, né? É que você está se excluindo das pessoas que gostam, que as Aham. pessoas querem que você pegue. É o jeito de você enxergar as coisas. E ponto. É desse jeito que as coisas acontecem. E a forma da gente enxergar gera primeiro a nossa ação. E a gente vai colhendo a reação baseada na nossa ação. E porque assim, ó, você quer conviver com uma pessoa com pensamentos bons, ou pessoas felizes, pessoas que querem prosperar, ou você quer conviver do lado de uma pessoa que só fala mal dos outros, pessoas que acham que o mundo é uma derrota? Exatamente. Não, aí não tem tanto sentido, né? Só falta pouco, agora são perguntas mais diretas, tá? O que você sentiu falta nesse tempo que a gente percorreu? Agora mais parte técnica mesmo. O que você sentiu falta nesse processo todo? Pode ser direto ou indiretamente relacionado a mim. Talvez algumas coisas que aconteceram, você começou a ouvir e falou, putz, deveria ter isso aqui também, e isso aqui eu não Meu, tinha. não vou falar que faltou, até porque foi algo que eu tô me conhecendo, então é difícil falar assim o que faltou, sem você saber do universo que você tá desbravando. Pra ser sincero, pra mim não faltou nada. Eu consegui me enxergar de pontos que eu não me enxergava antes. Consegui ter consciência de coisas que eu tava me perdendo. Então, se eu falar que faltou alguma coisa, vou estar falando que faltou alguma coisa que nem eu sei o que que é. Então, não, Você não, acha? não tem o que falar. Eu acho que para mim Eu foi, agradeço. foi, foi demais, não tenho o que falar. Eu falo isso não é de hoje, né? Falo de outras vezes. Sim, sim, É sim. sempre bom conversar com você, para clareza, sabe? O que você faria para melhorar o que eu te entreguei? Como você teria alguma outra forma? Porque eu gosto muito de conversar, né? Talvez se eu tivesse sei lá, desenhado algumas coisas, se eu tivesse
talvez colocado de uma forma um pouco mais didática, porque eu sempre, todas as vezes que a gente conversa, eu tento te colocar doses homeopáticas de consciência, porque foi o que eu falei lá no começo. Se eu te coloco muita coisa, você vai ficar extremamente perdido. Espanar minha- Lembra, sempre que a gente conversava, eu falava assim pra você, cara, não, na verdade, as primeiras vezes que eu conversei, eu te entregava algumas coisas, e depois, na outra vez que eu conversava, eu falava assim, cara, eu não te entrego tudo de uma vez, eu tô te colocando essa outra parte, porque se eu te jogo tudo na sua cabeça, você vai ficar muito confuso, é muito conhecimento novo para você, e eu não quero confusão, eu quero clareza. Para ter clareza, eu tenho que te dar em doses homeopáticas. E a Sim, forma de eu sim. entregar isso, eu gosto de ser conversando. Você conseguiria me colocar, ou para você, alguma outra forma, ou associar com essa forma que a gente já faz, para melhorar Não, essa minha entrega? não. Talvez um Acho que assim, mapa, um acho PDF, que sei lá. eu acho que a sua entrega, eu acredito que você deve ser muito assim também. Você conversa com a pessoa e percebe a forma que a pessoa é, para você saber o limite Uhum. que você vai entregar sem espanar a cabeça dela. Sempre foi assim. Por isso que eu gosto de conversar com você, porque eu sei até Então, onde você tá o seu onde está o entendimento dele? Ah, tá aqui. Então eu vou só até aqui. Se eu ir mais, aí vai tirar muito da zona e vai não, ficar muito eu bagunçado. acho que foi ok também, porque eu sou muito assim também. Eu Show. sou muito assim quando você vai direcionar um determinado assunto, tem coisas que você precisa ter esse senso. Porque se você Sim, fala demais, espana. Se você fala até aqui, fica incrível. Se você isso, fala de isso. menos, falta. Não, Uhum. para mim também foi ok, não mudaria nada. Para mim, ampliou bastante minha cabeça. Eu tenho certeza que tem muito mais ainda aí. Porque o que eu quero, que, sabe aquela conversa que a gente teve sobre disciplina e motivação? Eu entendo que a disciplina é extremamente importante, mas eu também entendo que dar o gás da motivação também faz com que a pessoa fique feliz. É como se fosse comemorar a Com cada vitória, certeza, sabe? Então com certeza. eu tô pensando em forma de jogo para quando a pessoa vencer, ela abrir o mapa para ir lá para a próxima fase. Isso dá, opa, consegui abrir a próxima fase. Eu estou pensando em relação a isso. Por isso que a gente está conversando também, tá? Eu acho que é uma forma lúdica de a gente conseguir fazer isso, sem tirar a conversa, né? Sem tirar essa parte da conversa. Agora a última pergunta, cara. Os 3 meses, valeu a pena? Muito, Você tá muito, com com pode contar que certeza. eu não tô aqui. Não, eu não tenho o que falar. Isso eu falo para você desde o começo. Tanto que eu até falei que eu acho que você deveria ter aberto isso para novas contas. Mas uma coisa que eu queria te falar, e você deve saber disso. Todo começo não vai ser 100%, todo começo, a vida inteira não vai ser 100%. Então, às vezes, a gente quer entregar muito mais do que a gente tem. E não precisa tanto assim. Porque sempre a gente vai querer mais. Quando a gente, por exemplo, quando você quis fazer o cabelo perfeito e você chegou lá, você quis entender como é que fazia a foto perfeita. Aí, quando você fez a foto perfeita, você quis saber como fazer a finalização perfeita. Aí, quando você fez a finalização perfeita, você quis saber como era o relacionamento perfeito. E aí, quando você completou esse ciclo, você vai, como é que eu posso fazer o cabelo um pouco melhor? Qual produto melhor eu posso utilizar? Nunca vai Aí estar no começa, 100%. começa a melhorar tudo. É tipo o Super Saiyajin, sabe? Então é tipo isso, a gente sempre vai querer ir a um nível maior, sabe? A gente sempre vai se colocar no ponto de desequilíbrio para querer equilibrar. Quem é empreendedor não quer a estabilidade, sempre vai contra isso, né? Na verdade, a gente fala que quer estabilidade, mas quando a gente chega na Na verdade, estabilidade, não. é, Aí você cresce um pouquinho, você quer melhorar o carro, aí você quer trocar de casa, aí você quer é, fazer isso, você quer reformar não sei o quê, você quer fazer não sei o quê. Quando, na verdade, se você estivesse morando na sua primeira casa de 2 cômodos, você estaria com a conta cheia de dinheiro. cheio de dinheiro. Não, só que não estaria, porque você não teria crescido. É. E outra A, coisa, a dívida motiva a gente demais. não, é o que eu falei, a água batendo na bunda. É um incidente É. excitante. Aconteceu alguma coisa que você tem que ir, cara. Porque assim, se você fosse criado pela sua avó com leitinho quente, leitinho morno, biscoito, você jogando bolinha, fala assim, jogando bolinha de gude em cima do tapete, cara, sua vida ia ser uma. Nossa, imagina, pensa no cara que foi criado pela avó a vida inteira, como a forma dele conversar e de se Empinando comportar. capucheta no ventilador. Um ventilador é tipo isso, sabe? É tipo isso. É, então, assim, tem o cara que fala assim, mamãe, a mamãe é só pra, colocou mercholate que ardia, a mamãe é só pra minha ferida, pra não doer, sabe? Fica soprando, nunca dói. Então, assim, eu acho que o desconforto faz parte do crescimento, né? Só que muito desconforto, o que que faz? Confusão. Então, às vezes, a gente quer abraçar o mundo de uma forma muito grande. E como você falou, a gente estava conversando sobre isso, é a gente olhar em volta e aproveitar o momento que está sendo vivido. Você aproveitar o momento e você continuar crescendo não faz você querer abraçar muito grande.
Porque abraçar muito grande, você começa a perder a área de visão. Quando você começa a perder campo Espana de a visão, cabeça, né? você se perde. E aí você se perde, você fica rodando, correndo atrás do próprio rabo, achando que tá fazendo alguma coisa. Mas na verdade você só tá vendo os problemas, e aí os problemas só faz você ver mais problemas. É ter paciência, né? Vão ter momentos que a vida vai te colocar em momentos, como foi o final da sua sociedade. Um dos pontos, um dos incidentes excitantes. Foi quando você falou assim, e Sim. aí, eu continuo, paro e começo uma outra história. E aí você falou, não, eu vou continuar. E aí a água bateu, aí você teve que correr. E aí quando você teve que correr, agora você está dando um próximo passo. É esse próximo passo que vai te levar lá para cima, para um outro nível, um nível maior. Então, acho que isso é importante também. Eu posso falar que eu tô curtindo o momento, sabe? Tô curtindo entender essa consciência que eu tenho adquirido. Uhum. Tô curtindo ver coisas que antes eu não via. Tudo que a gente tava conversando, tipo, vai, eu pegar a minha assistente, que foi minha assistente durante 4 anos e hoje ela é cabeleireira. Ela já faturou 4 vezes mais do que nos meus primeiros 9 meses. Você vê o nosso assunto, coisas que a gente falou lá atrás. Eu peguei os 10 anos de aprendizado, compactei em um conhecimento rápido para ela. E ela está absorvendo esse conhecimento e está acelerando o processo de crescimento dela. Essa é a importância de você ensinar o que você quer ensinar, porque não é só Então, técnica. aí hoje a gente conversando sobre tudo isso, né, eu olhei para a menina tá ganhando uma grana em 10 meses de cabeleireira, coisa que eu demorei 3 anos para ganhar o que ela tá ganhando em 10 meses. Eu quero que você resuma em três coisas, em três conquistas que você teve nesse tempo que a gente está de parceria. E aí eu vou trazer o que eu entendo sobre as suas conquistas. Vamos ver se a gente está junto em relação a isso. Autoconhecimento, melhor relacionamento. Eu vejo que eu tô mais forte. Sensação de ter ganhado mais força. Sensação eu ganhei tanto mais força que os problemas, eu vejo os problemas bem menores hoje. Automaticamente tudo fica mais Você fácil. ficou maior que os problemas, né? Tipo isso. Eu vi três coisas, cara, que é o que eu busco. É realmente assim, não é clichê, não. Quando eu contei a história do meu pai, em relação ao que ele fez durante toda a vida, é uma história um pouco mais longa daquilo que eu te contei. Meu pai foi muito atrás de dinheiro, sabe? Foi muito atrás de dinheiro e ele deixou muita. Ele, assim, eu lembro do meu pai. Lembro do meu pai chegando à noite em casa e dando um beijo de boa noite na gente. Era isso que eu lembro, sabe? E durante toda a trajetória dele, ele deixou passar algumas coisas, sabe? E eu não culpo ele porque ele achava que era dessa forma. Meu pai é oriental, meu pai é japonês, né? Então ele é um pouco mais rígido mesmo. Então foi uma das coisas que eu entendi quando ele me pediu ajuda. E eu questionei para ele assim, por que você começou esse outro com 70 anos que começou um negócio do zero? Aí ele chegou e falou assim, é porque eu achei que ia ser um bom negócio. Aí qual que é o principal objetivo que eu tenho de fazer isso? Sabe? São essas três coisas que eu entendi que está totalmente ligada com o seu autoconhecimento, seu relacionamento e você ser mais forte. Quando você falou sobre a relação como você estava com a sua mulher, que os seus problemas eles estavam afetando o relacionamento com ela. Hoje eu olho vocês dois, é difícil você ver alguma coisa relacionada a isso. Eu vejo um casal muito forte. Só que até a força de um relacionamento, até o amor, ele não aguenta a confusão. Isso, quando você fala, e eu vejo você feliz com ela, as fotos, você indo para as festas, enfim, isso me traz gratidão de pouco tempo que a gente conversou e isso para mim é muito bom. Outra coisa que eu não sabia é em relação à sua filha mais velha, né? O momento acho que deve ser o pior momento de um pai é quando a A filha do vem, meio, a do meio, a filha a do Mel. meio. Ah, aquela que tava no salão lá, né? Aham. Ela chega, ela tá no momento de tipo de maior confusão, que acho que a mulher tem muito mais relação quando criança com o pai do que com a mãe, né? Elas Aham. são muito mais apegadas, né? E aí ela no momento de confusão começa a ter distanciamento do pai, porque é confusão, você tá saindo de uma fase indo para outra que Aham. você nem sabe o que tá acontecendo. E quando você fala assim, cara, eu saí de mim e comecei a ver o contexto como um todo e falei, eu não posso tomar essas ações que eu tô tomando, eu quero ter um relacionamento melhor com a minha filha, senão eu vou só expelir ela. Essa parada para mim também é muito interessante, assim, é muito gratificante. A gente estava falando de negócio, de trabalho, sobre o seu consultório, sobre o seu salão. Nunca é só trabalho, né? Porque a confusão dentro do seu trabalho vai tirar você, com todos os problemas que você vê lá dentro, vai tirar a sua visão dos problemas que tem dentro da sua casa. Porque sua cabeça já tá cheia com uma coisa, porque aquela coisa vai ter que trazer a comida para sua casa. Aí tem sua filha que tá com os problemas de tá virando adolescente. Então, assim, isso também me trouxe bastante felicidade de ter escutado. E outra coisa, a felicidade que você tem de ver a sua auxiliar, que se tornou cabeleireira,
tendo o retorno, porque assim, o maior troféu, né, de reconhecimento para um profissional é dinheiro. É como se, porque assim, um atleta olímpico treina durante 4 anos para nas Olimpíadas ganhar uma medalha de ouro. O profissional trabalha para quê? Para ganhar dinheiro. É a nossa medalha. A forma de reconhecimento de uma pessoa que você ajudou, por exemplo, aumentar o faturamento. Porque essa é a sua proposta lá. Você não está lá para você chegar e motivar ela a ser uma mulher melhor. Ela vai aprender isso por causa do seu reflexo, de como você é, através do seu exemplo. Mas eu fico feliz também disso, porque a mesma coisa quando o Patrick foi lá, o Wesley está diferente, ele está mais leve, parece. Isso é importante. Isso é importante. Eu acho que isso é Muito, extremamente muito. importante.